Opa, professor Felipe Fontoura, falando com você do canal Dev Samurai. No vídeo de hoje eu tô aqui para te falar qual é o momento certo de você se declarar um programador, ou seja, ter a possibilidade de entrar no mercado de trabalho como programador e faturar uma grana com isso. Bacana? É sempre bom lembrar que se você gosta dos meus conteúdos, esteja gostando do assunto desse vídeo, clica aqui no curtir, inscreva-se no canal, botão aqui do lado e também ative as notificações. Assim você sempre ficará sabendo em primeira mão de todos os conteúdos que eu for lançando aqui no canal. Bacana? Então, voltando ao assunto do vídeo, e é sempre bom também lembrar que se você gostou desse conteúdo, tem um conteúdo complementar aqui nas descrições desse vídeo para que você possa assistir de uma forma gratuita. Uma palestra online gratuita de 2 horas que ensina você a programar do absoluto zero. Mesmo que se você não gosta de lógica e ainda queira se divertir com isso. Mas voltando aqui ao assunto do vídeo, vamos começar a falar sobre ele. Qual é o momento certo, qual é o momento correto se você está aprendendo ainda ou se você está no zero e deseja aprender. Qual que é a hora correta, o que eu preciso saber? Bacana? Bom, vamos definir então o contexto. Vamos tirar o contexto do programador médio e experiente, ou seja, aquele programador que já é especialista em alguma coisa. Vamos pegar aquela pessoa que está hoje no zero, no absoluto zero, não sabe nada ou sabe muito pouco, que eu acredito que é o seu caso agora. O que eu preciso saber? O que eu preciso dominar? Bom, baseado na minha experiência, o que você precisa saber e dominar para criar os seus primeiros aplicativos, os seus primeiros programas e começar a ganhar uma renda extra, tá certo? Pode ser uma renda extra, como um freelance, fazemos isso nas suas horas vagas, extra ao trabalho que você já tem hoje, ou até no momento de repente, você conseguir um trabalho como estágio, ou um programador meio expediente, ou até full time, tempo integral. Bacana? Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber, você precisa dominar razoavelmente bem lógica de programação. E quando eu falo dominar lógica de programação, não é ser aquelas pessoas que ficam fazendo fluxograma no papel, apesar de ajudar bem, tá? É aquela pessoa que entende o problema, escuta o problema primeiro, entende o problema, consegue traduzir aquele problema num algoritmo e posteriormente num código. Porque é esse o processo, inclusive é o processo que eu ensino nessa palestra que está aqui embaixo, na descrição, tá certo? Então, não adianta nada você tentar resolver um problema se você não consegue entender o que significa aquele problema. Ou seja, se você de repente está fazendo um aplicativo de gestão financeira, não adianta nada você tentar fazer esse aplicativo se você não sabe nem o que é contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e saldo. Então você precisa dar um passo antes e entender o problema que você está resolvendo através da programação, porque a programação ela é uma ferramenta de automação. Bacana? É importante você separar essas coisas, porque muita gente vem comentar comigo, professor, eu não consigo fazer, principalmente na universidade, professor, eu não consigo implementar aquilo. Mas quando você olha mais a fundo, quando você começa a estudar o problema da pessoa, você percebe que ela está com dúvida no problema, que é um passo antes. Ou seja, ela não sabe, por exemplo, que é uma conta a pagar, uma conta a receber naquele contexto que eu disse de um aplicativo de automação comercial. Bacana? Segunda coisa, você precisa saber sobre a tecnologia num ponto de criar as primeiras coisas. Então, se você escolheu, por exemplo, JavaScript, você precisa aprender JavaScript. Não é aprender PHP, não é aprender outras coisas. Claro que tem tecnologias, como por exemplo o HTML e CSS, que complementam o JavaScript, que não é quase impossível não usar. Mas eu estou falando de coisas assim que são muito distantes, como por exemplo JavaScript e Python, JavaScript e PHP, ou seja, são coisas que não se complementam, tá certo? São coisas quase que conflitantes, porque elas fazem basicamente, a grosso modo, a mesma coisa. Bacana? Então você precisa dominar a tecnologia, a linguagem que você escolheu para resolver aquele problema. Ou de repente você pode ver vagas de trabalho, vagas de emprego, que está pedindo uma determinada tecnologia e você escolhe aquilo para estudar. Mas o principal recado aqui é foco. Primeiro, focar. Bacana? Segundo, você precisa ter uma pequena biblioteca de exemplos, porque na grande maioria dessas entrevistas, ou quando você vai conversar até para serviços freelance, o que você precisa ter? Você precisa ter uma certa autoridade. Então você pode dizer o seguinte, olha, igual o meu caso,
eu sou programador há 20 anos. Isso gera uma certa autoridade na cabeça da pessoa que faz com que ela acredite que você é capaz de resolver um problema. Claro que não vai dispensar um teste técnico, uma conversa um pouco mais aprofundada, mas no primeiro momento é isso que manda. Mas como você ainda não tem uma certa experiência e talvez tenha aí pouco menos de um ano, qual é o principal ativo de autoridade que você pode ter? Criar aplicativos, você mesmo, ou seja, você vai criar coisas que você coloca isso na internet, dentro de um perfil de uma rede social, como por exemplo o LinkedIn ou o próprio GitHub, que você vai fazer o seguinte: no momento que a pessoa perguntar, no momento certo que a pessoa perguntar, você vai mostrar. Então você vai falar para ela, ó, já fiz isso, isso, isso. Então você vai fazer de uma forma profissional, como se você estivesse entregando para um cliente fictício. Tá certo? Daí ele vai entender, então beleza, então significa que você tem um certo histórico. É a mesma coisa que eu chegar num médico, uma pessoa que eu não confio, e falar para ela pedir para ela operar, né, enfim, meu coração. Não tenho... É a mesma coisa que você está fazendo com essa pessoa, só que você vai fazer na empresa dela. Se você fizer alguma coisa que não é muito legal, enfim, você já sabe o resultado. Então são essas 3 coisas que você precisa dominar razoavelmente, de forma mediana, para que você possa se considerar um programador ou uma pessoa apta a entregar resultado para uma pessoa que te contratar. Nem que seja de uma forma como renda extra ou uma forma profissional em tempo integral como funcionário. Bacana? Antes de dominar, se você não domina pelo menos essas 3 coisas, é bom você voltar à prancheta e, enfim, colocar os planos aí, os pingos nos is e colocar um cronograma de estudo. Só que a parte boa é que eu falo um pouco desse cronograma de estudo nessa palestra online gratuita de 2 horas. Então, nessa palestra online gratuita de 2 horas, eu abordo exatamente esses 3 temas. E no final, a parte mais legal é que eu apresento para você um mapa de estudo completo. Esse mapa de estudo completo, ele vai dizer tudo que você precisa estudar e quais os checkpoints, né? Ou seja, igual que a gente jogava, né? Tinha lá, jogava aqueles joguinhos, tinha um checkpoint. Eu cheguei no checkpoint. Se eu morrer, eu volto para aquele checkpoint, né? Claro que isso não vai acontecer na vida real, mas é como se fosse. Você vai passando todos os pontos de estudo e dentro desse mapa de estudo tem esses checkpoints ou pontos de checagem que eu mesmo falo para você o seguinte: olha, nesse ponto você está apto para fazer tal coisa, nesse ponto você está apto para fazer tal coisa. Qual que é a importância desse mapa de estudo? Claro que você consegue fazer sem ele, só que o mapa de estudo dá o caminho das pedras. Ele vai dar para você o passo a passo do que estudar. E como a internet hoje está vasta de conteúdo, você vai procurar no Google, você vai procurar conteúdos, enfim, inclusive até conteúdos pagos, para que você possa, inclusive, acelerar o seu conhecimento. Bacana? Então, além desses 3 mitos que eu complemento para você, dentro dessas 3 pontos que eu complemento para você nessa palestra, que foi que eu disse um pouco aqui nesse vídeo, eu também apresento um mapa de estudo, uma oportunidade que você possa adquirir esse mapa de estudo para que você possa avançar aí na sua carreira. Bacana? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no curtir, deixa seus comentários, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.